RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. Está no ar mais um Conversas Cruzadas, a sua companhia da noite, debatendo temas importantes do estado do Rio Grande do Sul e também do Brasil. E hoje o tema é Petrobras. O governo eleito anunciou que terá uma possibilidade de privatizar uma parte da Petrobras. E para isso nós vamos debater muito esse assunto, se é bom para os brasileiros, se é ruim para os brasileiros, como fica o preço do combustível, como não fica. E nós trouxemos alguns convidados que eu já agradeço aqui a presença do Bruno Lima Rocha, professor, doutor em Ciências Políticas, pós-doutorando em Economia Política e também professor de jornalismo de Relações Internacionais da Unicinos. Uma boa noite, Bruno. Um privilégio tê-lo aqui, professor. Obrigado, boa noite. Também diretor da Sindipetro, diretor administrativo do Sindipetro, conhecido já, Dari, privilégio estar aqui, Dari Beck Filho, privilégio tê-lo aqui para discutir um tema tão importante. Obrigado, eu que agradeço o convite. Ao meu lado esquerdo também, Manuel Neubach. Esqueceu. Trindade, exatamente. Trindade, falei certo, advogado, economista, professor da Unicinos e presidente do Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul. Um privilégio tê-lo aqui, professor. Muito obrigado, o privilégio é meu. Também ao lado mais esquerdo nós temos doutor em administração e professor dos cursos de pós-graduação da FGV, da Fundação Getúlio Vargas e Unicinos, professor Marcelo Berger. É um privilégio. Privilégio todo meu, muito obrigado pelo convite. O tema é extremamente polêmico. Nós sabemos que o Brasil hoje tem uma capacidade produtiva interessante de petróleo. Sabemos também que a extração de petróleo no Brasil, ela está aquém dos players ou dos concorrentes no mundo todo. Só para você ter uma ideia, a média de barril extraído, o custo médio de barril extraído de petróleo no Brasil é em torno de $30. Só que, se nós interferirmos na venda da privatização, uma parte dessa privatização vai interferir com certeza também na economia. E explico. A Petrobras, o combustível no Brasil, ele tem um fator representativo muito importante. 80% da nossa produção, ou seja, aquele produto que chega na sua mesa, na sua casa, é transportado pelo modal rodoviário. E isso, se houver privatização, também teremos um risco de aumento do combustível, o que significa aumento, com certeza, dos produtos que chegam à nossa mesa. Eu gostaria de começar aqui pelo meu lado direito com o professor Bruno. Bruno, quais são as variáveis importantes a serem analisadas nesse sentido, principalmente de nós termos hoje, não sermos competitivos na extração de petróleo, como os grandes países, mas também saber que se privatizarmos, teremos aumento de combustível? Bom, vamos por partes, né? Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado para o Everton da produção, né? Incansável. No que diz respeito à Petrobras, tem um especializado aqui do meu lado, que eu acho que domina tanto a parte empírica como as projeções estratégicas da empresa que estão em disputa, né? Tanto na empresa como no seu conselho de administração, como na escolha do futuro presidente. É um tema muito caro para mim, eu sei que eu não está fazendo Egotrip na TV, eu dou aula de RI, Relações Internacionais, e dei aula há muito tempo de geopolítica. Especificamente, geopolítica é o estudo de caso fundamental da cadeira, é a guerra do petróleo no Oriente Médio. Sim. Então, a gente costuma falar o seguinte, estados soberanos, ou eles têm controle de recursos estratégicos, ou eles não têm. Então, no meu entendimento, o que está em jogo com a possível privatização de parte ou do todo da Petrobras não é necessariamente uma política de preço na ponta, tá? O que está em jogo é um controle de um recurso estratégico que o país investiu meio século e pode ter um retorno de mais meio século ou um século inteiro.
Eu vou dar um exemplo que pode parecer meio gritante, mas vamos lá. Cada vez que eu der um exemplo, eu não estou defendendo o país ou o regime que deu o exemplo. Estou dando o exemplo da jogada internacional, tá? Quando cai o governo Yeltsin na Rússia e ascende o governo Vladimir Putin, governo do qual, se eu fosse russo, seria opositor, para deixar bem explícito aqui, tá? Ele retoma alguns ativos estratégicos do país, especificamente dois, a Gazprom e a Rosneft. Sem os dois, tanto com maioria do Poder Executivo no Conselho Administrativo, como com executivos de confiança, a Rússia hoje estaria cercada. Porque não teria condição nem de fazer uma negociação mais dura com a Alemanha e não teria condições de fazer essa aliança da OCX, da Cooperação de Xangai, e retomar a projeção de poder sobre o Cazaquistão, que é o maior lençol de petróleo da Ásia Central. Isso por quê? Porque as empresas petrolíferas russas, tanto a de gás como a de petróleo, elas são fruto de uma acumulação de um saber de tecnologia e de um saber estratégico daquele país que sobreviveu à mudança de regime. A Petrobras é a mesma coisa. A Petrobras, ela nasce num governo eleito de Vargas, custa a vida de Vargas, na minha opinião, tá? Ela tem revés administrativo, mas ela não deixa de investir durante a ditadura militar e ela, à exceção da era FHC, ela teve um nível de investimento razoavelmente alto em todo o período. A gente vai lembrar da P22, não, o P36, aquela plataforma que afundou, porque já era uma semi-privatização. A gente vai lembrar da aventura de fazer a Petrobras da Petrobrax. Se o nosso país tem a capacidade de fazer uma política de preço diferenciado para energia interna, a gente pode subsidiar o próprio crescimento, quiçá o desenvolvimento, que não é a mesma coisa. Vale lembrar, né, Bruno, que em 2020 a previsão é que nós não tenhamos mais descoberta de novos poços de petróleo. Essa é a tendência que vem aparecendo, né? Por isso que... Da onde essa informação? As informações de novos poços, né? Na verdade, o desenho lá do mapeamento de onde estão o petróleo, todo mundo já sabe. Não sei. Novos poços, a informação que eu tenho é que não teremos descoberta de novos poços. O que está mapeado, está mapeado. Paulo, obrigado pela colocação. Eu só vou encerrar com isso para não monopolizar a palavra. Isso também é um saber estratégico, tá? Todo subsolo submarino da Amazônia Azul pertence ao povo brasileiro. Sim. E a União seria o poder que opera, o poder concedente sobre esse subsolo. Sim. Então, ao permitir que empresas estrangeiras perfurem nosso subsolo, a gente está compartilhando o que? Mapa geológico? No meu entendimento, isso é um risco de segurança nacional. Porque imagine que essa empresa transnacional assine um contrato com o Brasil. E o Brasil tem uma cláusula de garantia de contrato e de, por exemplo, de segurança. E haja uma troca de presidente eleito, que é o Brasil da democracia, e queremos revisar os contratos. Sim. E aí? Tem marinha para segurar isso? Vamos conversar já agora do meu outro lado aqui com o professor Marcelo Berger, começando pelas pontas aqui. Marcelo, nós sabemos que hoje o Brasil produz o que se chama de óleo pesado. E esse óleo pesado, ele tem que ser exportado uma parte para poder comprar o óleo leve para poder facilitar o refino. Isso não poderia deixar mais competitiva a privatização, porque o novo governo eleito alega que pensa em privatizar o refino. Isso não deixaria mais competitivo de uma forma geral e não sofreria... Ou não seria bom para o povo brasileiro essa competição? Para responder essa pergunta, a gente tem que levar em consideração o seguinte: o conhecimento que é gerado no mundo hoje, ele não está parado, né? Então, quando você analisar, por exemplo, os players internacionais, os grandes países que estão trabalhando em cima de reservas energéticas, principalmente, né? Eles não estão parados e eles sabem que você não pode ficar na dependência de um tipo específico de um hidrocarboneto, né? Já existem, inclusive, previsões, por exemplo, para a gente tentar situar o contexto não em 1, 2, 3, 5 anos, mas 20, 30 anos, né? Em 20, 30 anos, eu diria até menos do que isso, né? O petróleo vai deixar de ser um ativo estratégico com toda certeza, né? Com toda certeza. Né? As montadoras já estão anunciando um encerramento de produção de carros exatamente, movido a combustível fóssil. Já estão anunciando que, por uma questão de custo-benefício e por uma questão de que
esse chamado, esse combustível, ele vai deixar de ser estratégico nesse sentido. Tá? O Brasil ele sofre gravemente pelo fato de ter, infelizmente, toda a matriz energética brasileira dependente do hidrocarboneto. Tá? Então, e você não muda isso do dia para a noite. Tá? Esse é um ponto. Tá? O segundo ponto que eu acho que a gente tem que chamar a atenção é que você tem que abrir o país para outras formas de energia e diversificar a matriz energética. E não existe nenhuma dúvida, a forma de privatização é uma coisa que pode até ser discutida, que eu não seria, por exemplo, eu não acharia interessante você transferir um monopólio de um monopólio brasileiro para outro monopólio. Isso não é interessante. Agora, você tem que criar condições para que toda a empresa, independentemente de onde ela esteja, ela se torne eficiente do ponto de vista do retorno que ela oferece para o Brasil. E hoje a Petrobras, e a gente nem falou, depois no outro segmento nós vamos falar do porquê que eu acho que é imprescindível privatizar, e não só um pedaço, toda a Petrobras, porque a Petrobras hoje virou um foco de corrupção sem precedentes. Né? E todas as empresas estatais brasileiras, o Brasil hoje tem mais de quase 2 dezenas de empresas estatais, elas existem para satisfazer apenas o interesse político daqueles que participam dela e querem rapinar o interesse público. Né? Então, a gente pode separar essas duas coisas, ou seja, o interesse estratégico do país a longuíssimo prazo, né, que vai mudar. Né? Não tenho dúvida. E só para finalizar essa primeira parte, um dos países que mais produz petróleo no mundo hoje, que é a Arábia Saudita, ele já instituiu um fundo soberano de mais de 1,5 trilhão de dólares para mudar completamente o perfil da sua própria economia. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles sabem que, em algum momento, o petróleo vai deixar de ser importante. Você não faz isso da noite para o dia. Agora, o Brasil estrategicamente precisa, até por uma questão de eficiência, se mover drasticamente para a privatização. Se o presidente eleito, né, ele quer começar por partes dessa empresa, ok, mas ele precisa, com toda certeza, pensar nisso. Vamos continuar aqui. Agora ao meu lado direito aqui, o Dari. Dari, a gente sabe que mesmo sendo o custo de extração do barril pela Petrobras um dos mais altos no mercado, porque a gente encontra quais? Desculpe, 5, Paulo, mas 7, eu não sei de onde que tu tirou essa informação. Esses dados estão disponíveis na ONP, em Não, vários não, NOPEP. desculpe, não é verdade. Os Sabe, dados que eu sabe tenho, quanto que é o custo de extração no pré-sal? É diferente. $7. $7. $7. Pré-sal hoje mais da metade da produção de petróleo no Brasil é pré-sal. Mas nós temos ainda muita parte do que é produzido a $30 o barril. Isso. Mas a migração da produção da empresa e do país está indo tudo para o pré-sal. Não tenha dúvida. A pergunta dentro dessa perspectiva, até que o professor Marcelo comentou ali, a gente sabe, eu abri o programa aqui comentando justamente da questão de nós termos um modal usado no Brasil para o transporte produtivo o rodoviário. E a privatização pode trazer aumento do combustível e isso vai, com certeza, trazer também aumento do produto final para o consumidor. Né? Não, com certeza vai ter aumento, sim, porque o que vai acontecer é o seguinte, a proposta, pelo menos que está construída, que é a privatização do refino, Sim. que na verdade, nós vamos entregar a refinaria com todo o mercado dela. Então, Sim. vai virar um monopólio privado, certo? Porque o refino hoje está na mão da Ipiranga. Não, o refino hoje Shell é e 98%, 96%, me lembro agora, mas é quase 100% da Petrobras, tá? E tem algumas refinarias privadas, uma que é a Rio Grandense, que fica ali em Rio Grande, tem a Dax Oil, que fica na Bahia, e tem a Univem, que é uma pequena refinaria que tem em São Paulo, mas são pequenas refinarias. Ainda tinha a refinaria de Manguinhos no Rio, mas ela fechou e tal, ela não conta. Talvez vá recomeçar essa operação, mas também não influi no processo. O que nós temos hoje são grandes refinarias da Petrobras, que elas ocupam uma área comerciam os seus produtos numa área geográfica muito grande. Nós vamos desde Pelotas, mais ou menos, até o oeste catarinense, que é a Refap aqui do Rio Grande do Sul. E se eu vender a Refap com os seus terminais, que é a proposta que está colocada, isso vai virar um monopólio privado. E aí não tem discussão. Monopólio privado, a empresa privada, possivelmente vai ser capital internacional,
porque não tem ninguém no Brasil Vai hoje. querer ter lucro. Vai querer ter lucro e vai cobrar preço internacional. E aí esse repasse vai é chegar direto, que era o que consumidor. estava acontecendo antes da greve dos caminhoneiros. Né? Sim. A greve dos caminhoneiros ela aconteceu por quê? Porque havia o repasse diário do preço internacional do petróleo. Quando o Pedro Parente colocou essa política para a empresa, o petróleo estava a 40, a 50 dólares, mais ou menos. Aí daqui a pouco passou para 80. Sim. E todo esse custo foi direto para o consumidor. Quer dizer, não criou nem um possível colchão, que agora nós estamos com um colchão, que é uma vez por mês, mais ou menos, é que tem o aumento. Mas ainda é ligado ao preço internacional. E o que acontece? Nós tivemos um golpe de Estado na Arábia Saudita, né, que o Mohamed, não me lembro o nome agora, ele fez uma limpa na família lá e virou o príncipe, né, coroado, e ele resolveu subir o preço do petróleo. Aí nós, os brasileiros, que temos petróleo suficiente, que temos refino suficiente, temos que pagar pelo luxo do Sheik árabe. Dari, não tem sentido. Dari, não tem sentido isso. Deixa eu só te colocar uma coisa. Eu até comentei com o Marcelo, e acho que fiz a pergunta, deveria ser mais específica para ti, que tu é o homem do Sindipetro. O nosso petróleo é um óleo pesado. Não, isso desculpe, mas isso Por era favor. antes do pré-sal. Ah, tá. Então, até o pré-sal, até o momento da descoberta do pré-sal, a grande área produtora era a bacia de Campos. Sim, Então, na bacia de Campos, tu tem petróleos dos mais variadas densidades, né, digamos assim. Mas para pesado. Certo. Então, aí sim, aquilo que tu comentaste, que nós tínhamos que exportar o petróleo pesado, para gerar dólares e comprar produto ou comprar óleo petróleo leve, né? Que é o termo técnico. Aí tu pegava o leve, misturava com o pesado e usava nas nossas refinarias. Então você está trazendo uma informação que hoje o óleo do pré-sal... Hoje o óleo do pré-sal isso é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Sim. Que o óleo do pré-sal ele é ótimo, entendeu? Ele é um óleo leve. Agora entrou em operação mês passado entrou em operação a P74 no pré-sal. Ela furou 2 poços. Botou para operar, não furou não, desculpe. Ela botou para operar, porque os poços já estavam furados. Botou para operar 2 poços do ponto de vista produtivo. Com esses 2 poços, só esses 2 poços estão produzindo 100 mil barris. Isso é 5% da produção nacional, em 2 poços. O nível com essa competitividade, você falou de 7 dólares. 7, assim, e a tendência é isso. Como são muito produtivos, a tendência do custo... Só para um outro exemplo que a gente usa muito, assim, para a gente chegar a 500 mil barris de produção no Brasil, nós tivemos que furar mais de 4 mil poços. Quando nós chegamos, né, primeira vez, mais de 4 mil poços. No Brasil todo, em mar, em fora. Do pré-sal, para chegar nos 500 mil, nós furamos 52 poços. Então, só que assim... Por isso 7 dólares. Por isso que é baixo, entendeu? Por isso que é baixo. E é um petróleo leve, com grandes acumulações de petróleo, e uma altíssima produtividade. Quem é da área, que conhece o negócio, enlouquece quando vê o que nós temos ali, a riqueza que a gente tem ali. E assim, eu coloquei uma questão ali, e vou te provocar de novo. Tá. Os dados geológicos, não de forma nenhuma, mas o tema que você está trazendo é informação de extração. E é o tema que a gente quer discutir, Petrobras. A pergunta Dari, todos os dados que eu pesquisei, já venho falando disso há algum tempo, mostram que em 2020 não há mais descoberta de novos petróleos. O que está mapeado... No Brasil, está falando disso? No Brasil e no mundo. No mundo. Não, isso... Há um mapeamento geológico apontando que já se sabe que tem petróleo lá, não é explorado lá, mas já se sabe, novos poços de petróleo. Por isso as montadoras... já estão anunciando, enfim. Bem, eu podia discutir essa história das montadoras também, né? Porque eu discordo da avaliação ali do meu companheiro de mim. Desculpa, nem saudei aqui, entrei já rachando demais. Porque é o seguinte, para fazer carro elétrico eu preciso de bateria. Sim. Para fazer bateria eu preciso de lítio. Sim. E lítio também é um bem que tu não planta lítio. Não tem segunda safra de lítio. Também ele é um bem que finito, vai ser consumido. Finito. Tem o lítio aqui, que a Bolívia tem uma grande parte,
E tu tem um outro mineral que eu esqueci também, que é usado, que é no meio da África, né? Que é tirado lá no meio da África, que também são grandes produtores. O que hoje a bateria mais produtiva, que garante alguma, é a bateria de lítio. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que construir baterias de lítio. Mas né? que o petróleo vai acabar, Não, o petróleo vai acabar... Quando o petróleo surgiu, os caras diziam que o carvão ia acabar. Sim. Certo? Hoje o carvão é 26% da matriz energética do mundo. Do mundo. Eu vou aproveitar aqui o nosso economista Manuel. Mas eu concordo, é uma frase muito boa que disse um entendido sobre petróleo. Ele disse a idade da pedra não acabou porque acabaram as pedras. Certo? Então o petróleo... Houve uma evolução. Óbvio que o petróleo, do ponto de vista energético, ele vai perder importância. Sim. Só que assim, o petróleo gera mais de 4 mil produtos, entre plásticos, tecidos, alimentos. Como é que eu vou... Aqui, se nós sumisse com o que tem de petróleo aqui, nesse lugar aqui, ia sobrar uma ação metálica aqui, disso aqui, e olha, talvez a gente ficasse pelado aqui. Mas aí porque tem um dado importante. como é que eu vou fazer para substituir isso? Já tem um dado importante como sobre é que eu isso visto? no mercado, e eu vou passar essa pergunta para o professor Manuel aqui, porque já há uma tendência de mercado, professor, de mudança do polipropileno para alguns produtos. Eu gosto sempre de lembrar, por exemplo, o refrigerante, a água mineral, que já está saindo das garrafas PET e voltando numa velocidade talvez ainda não grande, mas a gente está tendo uma mudança de comportamento forçado pela indústria em função da provável e já alta do petróleo. Professor Manuel, privatização é um bom negócio? Perfeito. Primeiramente, boa noite. Boa noite aos colegas aqui de debate. É um grande prazer e honra poder retornar aqui ao programa e ainda mais a tratar de um assunto assim tão importante. Para responder essa pergunta, então, se, assim, em linhas gerais, se é importante ou é interessante a privatização, eu faria assim uma pergunta um tanto quanto retórica, mas assim, por que se está a discutir isso neste momento? Passamos recentemente por uma grande crise aqui, em virtude da greve dos caminhoneiros, e se viu o colapso que se gerou em função da falta de combustível para a circulação de veículos, caminhões, e para todo... 81% do modal exatamente, do transporte exatamente. E o que acontece, na realidade? A insatisfação que não era só dos caminhoneiros, e continua não sendo só dos caminhoneiros, é de todos aqueles que consomem, que praticamente são todos, porque mesmo que não tenham veículos, utilizam-se de ônibus, né? O transporte público também é. Alimentação, exato, todo o transporte. Com diesel, exato. Comida, tudo. É o preço do combustível que a gente percebe, né? É o preço do combustível. E realmente ele está muito alto. Então, para a gente começar a responder se é ou não interessante privatizar a Petrobras, a gente tem que pensar, bom, realmente está muito alto, elevado o preço do combustível? Isso parece que aqui nenhum de nós aqui está dizendo que não está. Sim. Está muito elevado. E aí vamos poder também agora listar algumas possíveis soluções para esse problema. A médio e curto e médio prazo, me parece que só poderíamos pensar no quê? Primeiro, uma redução da carga tributária, porque realmente o tributo incidente nos combustíveis é muito elevado, realmente é muito elevado, só que não parece uma solução viável, especialmente no curto e médio prazo, porque o colapso financeiro dos estados, né? Exatamente, o orçamento está totalmente tomado, não há margem para se reduzir. Segunda hipótese, né? Seria aí sim, me parece, a curto e médio prazo, e eu aqui me filiando aqui ao entendimento do professor Marcelo e com todo respeito aqui, me afastando um pouco dos colegas, aqui o professor Bruno, o professor Dari, penso diferente, penso que talvez aí sim há um problema no refino. Aí os dados realmente são aqueles percentuais, eu tive até o cuidado de retomar, gira em torno de 95% a 98% de monopólio no refino. Então, vejam,
embora juridicamente, isso é importante que seja dito aqui, não há uma proibição em que seja privatizado o refino, de fato, hoje, embora a extração haja, sim, um monopólio, no refino não é. Mas, de fato, ele acontece. E isso é um dos motivos, sem dúvida nenhuma, por o preço estar assim tão alto. Né? Então, a alternativa, e aí discordaria nesse sentido dos colegas, seria, sim, haver privatização. Porque havendo uma privatização e também não nos termos que se imaginaria, que o colega fez a observação muito clara, simplesmente transferir um monopólio estatal para um monopólio privado, isso também seria péssimo. Aí é muito importante a forma como se daria essa privatização, teria que ser de forma a garantir que realmente exista competição, exista concorrência, e assim o benefício seria sentido pela população, pela sociedade, que é o destinatário final da nossa chegada preocupação. do produto final lá na gôndola do mercado, é o que ele compra diariamente. Exatamente. Então, neste momento, assim, pelo menos um momento mais próximo, não estou nem mesmo a defender uma total privatização da Petrobras. Sim. Claro, é uma empresa já com muitos anos, ela realmente tem uma importância, inclusive em termos de política econômica, mas ele, nesse curto prazo, o refino é importante, sim, que seja aí privatizado para que seja reduzido. E se fala muito, aqui também se falou, um argumento muito repetido, é a questão de se tratar de um ativo, um setor estratégico. Mas aí eu faço a pergunta, e de forma alguma, embora possa parecer, não é o intuito de ser irônico, eu pergunto também de forma retórica, estratégico para quem? Porque é um setor estratégico, altamente estratégico, sim, mas a população não está percebendo os benefícios desse setor estratégico que está no monopólio do Estado. Mas, professor, só para questionar esse teu contato, a sua colocação, a partir do momento que o combustível interfere no produto que eu vou comprar na gôndola do mercado, ele passa a ser estratégico? Sim, e aí eu devolvo a pergunta, eu digo assim, o alimento não é estratégico? E ele roda sobre rodas sobre não, o combustível. O alimento é plantado pelo agricultor, é produzido na indústria, a indústria não é estatal? Não, a indústria é privada. Então, eu penso que assim, o primeiro ponto tem que se deixar um pouco de lado a falácia do setor estratégico. Tudo é estratégico, o sol é estratégico. Sim. Tudo é absolutamente estratégico. O fato é, isso a economia hoje em dia é absolutamente estabelecida quanto a isso, a concorrência em todos os mercados é importante como fator de estímulo à redução de preço e ganho de eficiência. Então, esse argumento que é um setor estratégico, bom, não está se dizendo aqui que vai se transferir o monopólio estatal, se está a defender, para o monopólio privado. Sim. Em hipótese alguma. Há a possibilidade do Estado participar ainda com parte na extração e mesmo no refino, excelente, para se tratar aí sim do setor energético, interessante que seja, mas de forma monopolizada, não. Também é um grande erro. Exatamente, é um grande problema. Então eu vejo, né, e aí retomando, quais seriam as soluções para que a população efetivamente conseguisse perceber? Aí retomando, primeiro, redução da carga tributária, talvez não seja um problema no curto prazo. Segundo, privatização talvez seja uma saída a curto e médio prazo. E a terceira alternativa, aí sim, seria uma substituição, como o professor Marcelo aqui já adiantou, dos combustíveis fósseis como a matriz primordial no transporte. Sim. Só que isso, claro, ainda depende um pouco, já está correndo muito rapidamente. Penso, sim, que isso vem numa velocidade muito grande. Hoje em dia se fala, inclusive, em energia solar. Alguns países, inclusive, como é o caso da Alemanha, né, cases de sucesso, mas isso vai levar um pouco mais de tempo. Então, me parece que, assim, a privatização, talvez não de forma integral, mas de partes da empresa, é muito importante, sim, em termos de ganho de eficiência, uma percepção também de ganho de bem-estar social para a população de modo geral. Cruzando as conversas, tema polêmico, 4 convidados, 4 opiniões distintas, para você que está nos assistindo agora, poder debater, pensar, participe do nosso programa, coloque aí na tela, aí, participe, vá lá, dê sua opinião, faça seu questionamento para os nossos convidados, está aí, ó, facebook.com/RDC
digital. Você participa com a gente e a gente volta em seguida. Ah, tem o WhatsApp também, hein? Tá ali, ó, 99-815-9990. A gente volta em seguida com esse tema extremamente polêmico, mas importante para o futuro do Brasil. Conversas Cruzadas volta já. Estamos de volta aqui com o nosso Cruzando as Conversas e olha, um tema extremamente polêmico, mas importante. O novo governo anunciou que pensa em privatizar o refino da Petrobras. Aqui ao meu lado, convidados que estão debatendo esse tema, cada um com argumentos muito importantes e que devem ser levados em consideração. Eu vou começar de novo pelo meu lado direito aqui com o meu amigo Bruno. Professor Bruno, Oi. Em 1970, ali, 60 e poucos, final da década de 60, o Nixon mudou o padrão para a emissão de moeda no mundo, né? Isso deu um grande baque na economia. A partir do momento, para você emitir, você que está em casa entender, para você emitir papel moeda, você teria que ter o ouro, né, para subsidiar essa emissão de papel moeda. O Nixon fez esse acordo lá com o Oriente Médio para que todo o petróleo fosse vendido em dólar, né? Todo o Oriente Médio vendendo em dólar. E isso modificou, surgindo aí o petrodólar, né? Os petrodólares, e isso modificou a matriz, principalmente de controle do dinheiro no mercado mundial. A pergunta é, você comentou na sua participação que teríamos ali a estratégia, né, de negócio, né, a estratégia do país, o petróleo. A gente já vem aqui debatendo durante o programa que estamos vendo que tende a terminar. Vale a pena continuar investindo ainda no ouro negro do Brasil para não privatizar e permanecer sendo de soberania nacional? Bom, obrigado pela colocação e acho que são 3 respostas, né? 3 respostas. Então, Provoquei uma. primeiro, me permita discordar, mas eu não tenho condição de desenvolver aqui outro programa, que é uma crítica que se faz a essa tese do lastro monetário da teoria quantitativa da moeda. Isso também estaria meio que em superação, tá? Todas as escolas heterodoxas de economia crítica, às quais eu me filia, não veem um lastro proporcional de emissão e circulação. Isso é uma teoria que é bastante superável. Mas fechamento em contrato em moeda soberana por um tesouro, sim, está valendo. Tá? Então, por exemplo, vamos ver se a gente se entende. O que a Noruega fez quando a OPEP utilizou o preço do petróleo como arma política? Tá? E com isso também houve um sobrefaturamento das 7 irmãs, das 7 grandes monopolistas ou oligopolistas do petróleo. Tá legal? Sim. E a existência das 7 grandes oligopolistas do petróleo foi o maior incentivo para que os países subdesenvolvidos, emergentes, que queriam ter algum tipo de poder nacional, encampassem as empresas instaladas, encampassem a capacidade instalada, que forma o monopólio natural. Eu não sei como é que vai concorrer a Refap para distribuir petróleo no oeste catarinense, vai fazer uma tubulação uma ao lado da outra, eu não sei como é que vai fazer isso, porque forma um monopólio natural, e encampasse essas empresas. O caso do iraquiano é fundamental. A IPC, ela tinha foi o primeiro país árabe que teve controle de 100% de sua cadeia de valor de produção de petróleo inteira composta por iraquianos. De novo, se eu estivesse vivo no governo Saddam Hussein, hoje eu estaria no além e seria opositor ao regime. Mas eu peço que os telespectadores não confundam regimes com estratégia de economia política. Tá? Então, o que seria, por exemplo, 2 possibilidades para não monopolizar a palavra? Um modelo norueguês, que eu acho que é fantástico, o colega citou a Arábia Saudita, que chega nesse modelo com muito atraso. Tá? Quando a OPEP eleva o preço do petróleo em 73, as 7 irmãs sobrevalorizam o preço do petróleo, tá bom? E faz um caixa volumoso, uma empresa que à época era estatal, que era a British Petroleum, a BP, que faz uma joint venture, se associa com a Statoil norueguesa, que é estatal, só mudou de nome, continua estatal, é Equinor agora, e abriu um fundo soberano de frutos do petróleo do Mar do Norte, que também está batendo €1 trilhão agora. E com isso ela consegue financiar toda a sua reconversão tecnológica. A mesma coisa que está fazendo a Aramco, essa que o colega citou da Arábia Saudita. Então, quando tu tens condição de fazer muita liquidez a partir da venda de uma commodity primária, que também é uma praga, vender commodity primária o resto da vida, essa doença bananeira, os países têm a chance de
fazer um enorme de um fundo soberano e fazer as suas reconversões necessárias, como, por exemplo, o Fundo Soberano do Pré-Sal para a Educação. Tá? Uma outra forma de fazer isso é trabalhar com preços protegidos, que é o que, por exemplo, a Rússia faz. Tá? Por que o combustível na Rússia é relativamente barato? Porque ela não fica dependendo da oscilação de um golpe de Estado na Arábia Saudita, que também determina o preço que quer, porque tem no mínimo 10 mil soldados estadunidenses ali fundeados, e uma frota inteira, tá, para garantir os preços do petróleo. E pode fazer as suas aventuras econômicas porque é a maior compradora de armas dos Estados Unidos. Tanto é que o Trump nem se atreve a fazer bloqueio econômico agora, embora o Congresso esteja exigindo. Tá? Então, qual é a possibilidade? Tu trabalhar com certo nível de preços protegidos, vale a pena no outro bloco entrar porque o petróleo é tão caro. E não ficar necessariamente oscilando conforme determinações de um outro Estado soberano como a Arábia Saudita, ou pior, conforme determinações daqueles que substituem as 7 irmãs, que são os 16 traders internacionais, que têm a logística própria, que acumulam petróleo por conta própria, não é? E que jogam no mercado futuro do barril Brent. Porque a gente está pagando especulação sobre o barril do petróleo. E esse jogo especulativo que circula em bolsa é o que está determinando o preço do petróleo brasileiro. Então, isso é um problema seríssimo de soberania. Se isso não é estratégico, eu não sei o que é. Porque a gente tem condição de ter um combustível que 100% é extraído com tecnologia brasileira, não vamos pagar royalty para ninguém, não vai ser essa vergonha como na soja, que tu tira 10 sacas e paga 2 de royalty para Monsanto, agora a Bayer. Porque o Brasil exporta fosfato e compra fertilizante. É síndrome bananeira, tu vende banana e compra bananada. Ou seja, tu compra a tecnologia embarcada e paga o royalty tecnológico por isso. Eu não tenho nenhum problema em mudança de modal. Eu já estive aqui num programa debatendo com os colegas, meu sonho era ter um país multimodal. Eu também sou fã da biomassa, mas eu não queria comprar placa solar, eu queria produzir. E para isso tem que ter um fundo de reconversão. Ou tu subsidia o transporte interno com um preço controlado, que é possível. Peraí. Esse cenário que tu falou, professor Bruno, ele não é quase que utópico em função de todo o processo que a Petrobras passou de corrupção. Vamos falar sobre isso no outro bloco? Para tentar. Vamos falar sobre isso no outro bloco? Eu acho que quem soluciona a corrupção da Petrobras aqui de nós 4 é o colega que está por dentro. Mas até onde eu sei, tem um órgão, assim, que a gente estuda essas coisas com certo rigor e conhece os órgãos do Departamento de Justiça. Sim. Tem um órgão chamado FCPA, que é esse arvorum, sabe, esse arvorum, determinar combate à corrupção em soberanias que não são deles, desde que tenha algum tipo de vínculo com os Estados Unidos. Se quer usar um Gmail, já é motivo. Tá? E, deixa eu chegar lá. E quando tu força um acordo de compliance, como foi forçado no Brasil? Mas é fundamental. Por quê? Porque o compliance é o que se mostra anticorrupção, como ferramenta anticorrupção. Para quem? Para os acionistas de Nova York? Para os minoritários de Nova York? Os mesmos que votaram... Para o povo brasileiro. Não, o povo brasileiro está pagando o preço do compliance no preço do combustível. Mas você acha, então, que não houve... Eu falei isso. Não houve corrupção Não bota a palavra na minha boca, peraí. Não, estou te questionando. Não está me questionando, está me provocando. Deixa eu chegar lá com o rigor necessário, né? A gente tem um PhD na frente para defender aqui. Calma aí. Olha só, vamos entender as coisas. Quando o Brasil fecha um acordo de compliance e se compromete a balizar o preço do petróleo interno conforme a necessidade dos acionistas de Nova York que querem oscilar com o Brent, a gente está abrindo mão de determinar um preço que a gente produz. Aí como é que a Petrobras faz isso? Também diminui a capacidade de refino, de propósito. Petrobras não, os interventores da Petrobras. Por mim, eu não vou me monopolizar, a palavra está com um colega que é da empresa, eu não sou. Por mim, essas empresas eram absolutamente democráticas, inclusive com diretoria eleita paritária. Sim. Poderiam ser mais democráticas, por exemplo, do que a maioria das empresas que existem, se tivesse uma condição paritária. Tá? Eu entendo, e eu encerro, que toda relação de grandes empresas com grandes negócios de Estado tem uma tendência de favorecimento das partes. Tive com o colega Marcelo aqui já, a gente chegou à mesma conclusão por caminhos diferentes. Todo modelo de corrupção que eu vejo tem made in USA. Tem mesmo. E eu consigo localizar e dizer como. Enron de energia, o acordo de leniência do HSBC de Nova York que lavava para os Zetas. Eu tenho uma lista desse tamanho. Tá? E a tendência é uma reprodução mundial desse modelo. Mas o que me interessa aqui? E eu encerro, já é a segunda vez, eu encerro mesmo. A gente precisa controlar o preço do ativo estratégico que circula nesse país que tem essa capacidade. Senão a gente vai ficar refém ou dos especuladores ou dos países produtores. Com o refino, então, com o refino a gente ficaria refém dos especuladores na sua opinião? E se o refino fosse uma distribuição regionalizada? E se quem comprar o refino no Brasil comprar do EPF também?
Como é que a gente faz? E se eles executarem um contrato como fizeram com a Repsol na Argentina? Pergunta para os transportadores brasileiros que usavam o sistema interno da Repsol Argentina quando comprou o IPF, se eles cumpriam a meta de posto de distribuição, que não cumpria. E os caminhões rodavam 50, 70 quilômetros na Argentina e não tinha como reabastecer, porque não dava lucro. Verdade. Passando a palavra lá para o meu lado esquerdo, professor Marcelo, isso que o professor Bruno comentou, ainda colocando que o processo da Petrobras está ligado mais ou essa quebra, esse modelo que aconteceu ficando exposto, está mais ligado também à especulação, mas, na sua opinião, a corrupção colaborou para que a Petrobras chegasse a esse colapso e nós sentíssemos o preço da gasolina na bomba e no produto mais alto? A questão da corrupção na Petrobras ela uma questão emblemática, né? Ela, na verdade, e aí eu discordo frontalmente do que o colega falou, né? Esse acordo de compliance ele foi executado nos Estados Unidos porque foi descoberto um esquema gigantesco, né, de rapina da estatal, feito por agentes públicos, que tomou em torno de 500, 600 bilhões de dólares. A Petrobras chegou a ficar com 10% do valor de mercado que ela tinha antes de ser descoberto o escândalo de corrupção. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque, como todo monopólio estatal, onde você não nomeia pessoas de competência, você nomeia agentes políticos, né, que foi o caso da Petrobras, e você tem um acordo assinado, um acordo de governança, né, que é todo o sistema de compliance. Você tem as suas ações listadas em organismos internacionais, na Bolsa de Valores Internacional. Você está captando recursos fora do Brasil. Você tem obrigação de ter uma governança corporativa que seja compatível com as exigências que aqueles países, aqueles investidores estão botando dinheiro lá. Qual foi... Essa ferramenta é o compliance. Exatamente isso, né? O que aconteceu? Diferentemente, e a gente poderia até especular sobre outras coisas que acontecem aqui, né? Os acionistas minoritários da Petrobras, enfim, uma série de acionistas não foram ressarcidos depois desse escândalo de corrupção. Enquanto que nos Estados Unidos, pelo fato da justiça lá funcionar, né, que a gente tem que separar a questão do ponto de vista da governança corporativa e do que aconteceu com a Petrobras, ela aconteceu a partir da Lava Jato no Brasil. Sim. Porque nos 14 anos que ela esteve sob domínio do Partido dos Trabalhadores, isso aí não foi revelado. E toda a empresa ela foi capturada por elementos políticos e foi transformada num gigantesco esquema de rapina de recursos da pessoa, da população brasileira. E este dinheiro é que foi utilizado para pagar esses acordos que foram feitos nos Estados Unidos, porque aqui ainda não chegaram. Então, a legislação lá, ela obriga que em casos como esse você tenha é uma situação assim que seria impensável se fosse o caso que estava sendo julgado nas cortes norte-americanas, se ele fosse a julgamento. Sim. Se ele fosse a julgamento, muito provavelmente a Petrobras correria o risco de ser quebrada, inclusive, né? Porque a dívida ou seja, a multa, né, que seria combinada pelos órgãos judiciais norte-americanos seria absurdamente muito superior. Então, o que foi feito? Foi feito um acordo para tentar minimizar as perdas, porque elas já estavam garantidas, né? Ou seja, não havia como você negar a rapinagem que tinha sido feita na estatal, né? E por que isso acontece? Isso acontece porque você tem um monopólio e as pessoas que comandaram a Petrobras nesses últimos anos, né, e a gente poderia até puxar alguns anos atrás nessas condições, elas não respondiam pelas consequências de seus atos. Então você tem um problema gravíssimo na justiça brasileira, né, e a gente pode separar esse evento a partir da Lava Jato, ou seja, você tem antes da Lava Jato e depois da Lava Jato, né? Então, por que isso não aconteceu antes da Lava Jato? Então, teve que vir um juiz, o juiz federal, Sérgio Moro. O doutor Sérgio Moro percebeu, né, através de investigações maciças que foram feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, e tiveram a coragem de meter realmente, né, aquelas pessoas, e nem todas, porque aí vem todo o esquema judicial envolvido, né, que causou também, e aí nós também temos que acrescentar essa valoração naquilo que cada pessoa que está nos escutando aqui, quando você vai num posto de gasolina e você paga R$ 13,75, você paga o preço da corrupção também. Quando você paga R$80, quando você paga R$80 por um botijão de gás,
você paga, além dos tributos que o professor Manuel falou, você paga o preço da corrupção. Isso é inevitável dizer. E o que significa isso? Significa que os mecanismos de governança privados, pelo fato dos acionistas eles terem interesse em que a governança funcione, eles permitem que você impeça, ou pelo menos diminua drasticamente esse tipo de ocorrência. Agora, e nesse ponto a gente tem que falar, a gente tem que deixar bastante claro isso, né? Não existe no mercado internacional sardinha disputando com sardinha. É tudo tubarão, né, Paulo? Não tenho dúvida. Ou seja, quando você está falando de um mercado internacional extremamente competitivo, e a gente pode dizer que os mecanismos de competição, eles nem sempre, ou na maioria das vezes a gente pode até estimar que eles não são necessariamente limpos, a gente pode assumir isso, né? São sujos, a gente tem que saber que essas são as regras do jogo do mercado. E na verdade, seria uma certa utopia você achar que você vai ter um mecanismo internacional que vai coordenar tudo isso. Não, na verdade, não, é exatamente o contrário. A boa literatura econômica diz que quanto menos centralizado tiver os mecanismos de controle, quanto mais descentralizado isso, as matrizes forem mais dispersas, mais chance você tem de estimular a competição e diminuir o custo de transação das atividades. É isso que a gente está falando. Professor Marcelo, agora nós tivemos essa semana a prisão do brasileiro, do Carlos, né? Esse é um caso emblemático. Renault-Nissan, em função justamente dessa corrupção e que foi punido imediatamente. O Carlos Ghosn, ele era na verdade, um CEO extremamente celebrado, né? E aí você vê, né? Foi feita uma investigação interna dentro de uma empresa gigantesca, que é a Nissan. A Nissan, através dos seus mecanismos de auditoria interna, descobriu essa fraude feita pelo seu presidente. E os acionistas da empresa, aqueles que estão recebendo os prejuízos daquela incompetência ou daquela corrupção que estava sendo cometida, eles têm o maior interesse que aquilo ali seja apurado. Então, na verdade, quando a gente... preso, né? Mais evidente. Então, quando a gente fala de mecanismos de governança eficientes, que é o que o professor Manuel falou, não é para, digamos assim, fazer uma defesa radical de separação dos ativos da empresa de maneira nenhuma. Você tem que ter um modelo de eficiência que seja benéfico não só ao país, mas principalmente aos consumidores que paguem a conta, porque não é possível você ter que subsidiar a corrupção de uma estatal. E nós temos no Brasil, não é só o exemplo da estatal, nós vamos abrir agora, talvez, né, se abra o BNDES, e o BNDES vai vir cobras e lagartos, né? Ou seja, isso aí vem do que? Vem de governança péssima, governança ruim. E essa governança ela só acontece dessa forma porque você tem agentes políticos com monopólio de controle de tomada de decisão. Isso não pode acontecer. Não tenha dúvida. Dário está inquieto aqui. Me conta, Dário. Me conta, o que você pensa sobre esse debate que a gente está tendo, tanto somente na colocação do professor Marcelo? Não, primeiro, sim, houve corrupção na Petrobras. E há corrupção na Petrobras há muito tempo. Há muitos anos. Né? Agora, eu acho engraçado que a gente fala mal da Petrobras, mas não fala mal da Odebrecht. A Odebrecht é uma empresa privada. Quem comprou ou quem corrompeu o processo foi o Odebrecht. Posso fazer uma pequena parte? Eu segurei a minha enquanto tu estava falando eu gostaria de falar. Eu vou te dar, só para deixar claro. A minha opinião pessoal em relação ao Odebrecht, ela deveria ter sido quebrada. Ela deveria ser extinta. Eu acho que é um erro isso, é um erro. Não, deveria ser extinta. É um erro, isso aí é um erro. Vamos pegar um exemplo prático hoje, o último, assim, a Volkswagen. A Volkswagen, descobriram que a Volkswagen estava fraudando a emissão de gases dos seus carros na Alemanha. Quebraram a Volkswagen? Não. Prenderam os responsáveis, mas o governo alemão, que foi quem descobriu, não foi destruir a empresa que representa, que tem um simbolismo e representa uma riqueza de tecnologia, de empregos para o país. É isso? Vamos destruir a empresa do país? A GM durante a crise de 2008, ela quebrou. O que o Obama fez? Que destruiu? Vamos destruir a GM. Esses incompetentes da GM. Injetou capital. Não, ele estatizou a GM. Ele botou lá um interventor do governo federal. Agora eles já venderam as ações de volta. Mas ele botou um interventor, ele estatizou a GM. Imagina, os Estados Unidos, o capitalismo liberal, símbolo do capitalismo liberal, estatizou a GM. Porque entendeu que aquela empresa ela era estratégica, apesar de ser privada, que ela tinha uma quantidade de conhecimento, uma quantidade de empregos, uma marca muito valiosa, que ela não podia simplesmente se virar pó de um momento para o outro. Então, é muito ruim isso. Eu acho que é um erro isso. A Odebrecht... Para você que está lá dentro, para você eu queria falar uma outra coisa, que
uma coisa que eu concordo, que é o seguinte, a Petrobras, ela durante muito tempo, ela teve muito pouca transparência das decisões que ela toma e da forma como ela faz os investimentos. Isso possibilitou, e claro, óbvio, onde tu não tem transparência, tu possibilita que haja negociatas e que ocorreram a um nível muito... Às vezes o cara cobra, mas por que o sindicato não denunciou isso? Cara, isso é uma discussão que é a nível de diretoria, direto com os diretores da Odebrecht, com a AES. Não tem acesso não aos tem como petroleiros de tu uma mais forma ou menos, olha, mas isso aqui tá meio estranho, esse contrato tá meio estranho, mas é difícil tu poder, e sair acusando também sem prova é uma coisa que... então, bem, isso é uma coisa assim. Mas aí eu queria voltar um pouco antes, assim, sabe? A nossa discussão aqui é a privatização do Refino, a privatização da Petrobras. Aí eu digo, então o problema de resolver o problema da corrupção é destruir a Petrobras. Porque se tu entregar um pedaço da Petrobras, ou entregar o Refino, a tendência da Petrobras é sumir, é virar uma empresa média. Toda grande empresa de petróleo do mundo, ela tem produção, tem refino, tem petroquímica, que nós aqui não temos petroquímica mais, já foi privatizado. O FHC, o Collor entregaram lá na década de 90, aí tem uma participação acionária e tal, e tem química fina, porque é a forma que tu agrega valor no produto, no petróleo. É isso. O que eu tenho que dizer é o seguinte, assim, as 25 maiores empresas que têm maiores jazidas de petróleo no mundo, as 25, certo? Elas, apenas 6 são privadas. Apenas 6 são privadas. E dessas 6, 3 já foram estatais. Que é a Total, a Eni, a Total era da França, né? A Eni era da Itália, e a BP, que era capital inglês, né? Agora virou uma confusão. E será que está todo mundo errado e nós que temos que estar, sabe? Então, as maiores empresas do mundo de petróleo, que têm maiores jazidas, elas são estatais. Elas têm controle estatal. Certo? Para ser estratégico. Porque é estratégia. É que assim, a energia é um insumo básico da economia. Certo? Tu não constrói economia sem energia. Tu gerar energia, tu ter energia, é o que movimenta a economia. Não tem outro jeito de fazer. Tu pode usar lenha, sim, mas a civilização da lenha não durou pouco tempo. E hoje, assim, a outra coisa, foi dito que não existe hoje no mundo uma forma de substituir o petróleo como fonte de energia. Não existe, certo? A não ser que tu pague, aí vai ter que pagar o preço, mas uma fonte barata, de fácil transporte, não tem. A única forma de tu substituir o petróleo e o gás natural e o carvão, que são outros combustíveis fósseis, era se alguém conseguir descobrir o grande segredo, que é o segredo da fusão nuclear. Sim. Se a fusão nuclear virar econômica, se ela gerar mais energia do que é colocada nela, aí nós vamos estar num... Mas mesmo assim, eu não consigo erguer um 727, 737, 747 com energia solar, ou com energia elétrica. Tu não consegue transferir energia para o motor que ele vai elevar um tipo de avião desse, o grande avião que foi mostrado. Deixa eu te provocar, deixa eu te fazer uma colocação extremamente interessante, até porque você está no operacional. E o professor Bruno colocou uma coisa que eu fiquei pensando aqui, e o Marcelo, a gente não quer um monopólio, professor Marcelo, a gente não quer um monopólio total. Operacionalmente, como é que funcionaria se eu tivesse que privatizar o refino? Eu teria, como o professor Bruno falou, 2 tubos? Não tem como. Não é. Como é que eu seria competitivo com o refino? Como é que eu seria competitivo com o refino? É que eu teria que fazer uma miríade. Como é que tem nos Estados Unidos, no Texas? Né? A indústria americana do petróleo foi onde nasceu a indústria do petróleo. E ela se desenvolveu de uma outra forma. Então, no Texas, o que tem lá? No Texas, tu tem lugares que tem, assim, um cluster de refinarias. Lá onde está a famosa refinaria de Pasadena. Sim. Lá tem 10 refinarias, certo? Cada uma delas, então, elas usam o duto de entrada de petróleo,
certo? Que daí é um duto só para todas elas. Né? Na verdade, estou exemplificando aqui. Sim, sim, bem. Mas a estrutura é O uma nosso só. telespectador entende. A estrutura é uma só e a saída também. Tu tem os terminais de saída, né, os oleodutos, o que vão transportar os combustíveis também. Cada um com a sua torneira. Daí tu usa o duto, por exemplo, a Passadina vai mandar uma quantidade de gasolina para um lugar. Ela abre a sua saída Sim. e o cara que vai receber abre a entrada dele e sabe que vai sair aquela quantidade. Então, tu teria que ter, se tu quisesse realmente criar um cenário competitivo, o que teria que fazer é o seguinte, os caras têm que construir refinaria no Brasil, pô. Não tenha dúvida. É isso. Não é proibido construir refinaria no Brasil. Desde 1998 não existe mais monopólio no refino, na exploração, na produção. É só vir e construir. E eu volto daqui a pouquinho aqui, porque o tema tá polêmico, tá quente, cruzando conversas, falando de privatizar a Petrobras, o refino, bom ou não, ruim, várias variáveis sendo analisadas. Na volta, eu venho com o professor Manuel aqui e a gente volta em seguida, cruzando conversas aqui para você. Estamos de volta, cruzando conversas, tema polêmico. Olha, eu queria que a câmera ficasse ligada e que você em casa acompanhasse o debate na hora do intervalo aqui. Vale muito a pena, é muito legal. Mas vamos começar aqui já com o professor Manuel. O tema está polêmico, esquentando. O Dari diz que é complicado você operacionalizar o refino. Há uma questão das relações internacionais. O Marcelo bate na tecla da Petrobras ter muitos anos de corrupção, de roubo. Contigo a palavra, Manuel. Perfeito. A polêmica Obrigado. agora é você. Bom, fazendo um resumo do que a gente ouviu até aqui, me parece que fica bastante claro. O que está em discussão são duas visões de mundo diferentes. Uma visão, por um lado, e aqui eu direciono aos colegas à direita né, e os colegas à esquerda aqui, uma visão com uma concepção em que o Estado deve intervir mais fortemente, inclusive na economia, e, por outro lado, diria, nosso entendimento aqui, talvez um pouco com alguma variância, de uma menor intervenção e participação direta na economia. Tá? Isso, então, fica bastante claro, uma questão ideológica. Até que medida o Estado deve intervir na economia? Ponto 1. Ponto 2. E aí, também, não só uma pergunta retórica aqui, porque já como não foi permitido a parte, né, então eu já vou só colocando, fazendo o seguinte questionamento aos colegas. Bom, então é ruim privatizar, né, mudar o modelo atual? Mas vem cá, há quantos anos está assim e nunca se resolveu? Há quantos anos está assim e nós estamos na situação atual? Então vão querer mais desse modelo para aí sim resolver hoje em dia o cenário onde nós encontramos? Não parece sequer lógico. Sequer lógico. Terceiro ponto, o modelo como está estruturado, com uma grande participação do Estado, como é no caso da Petrobras, permite o quê? Que a empresa seja utilizada como braço político. E não é para o interesse do consumidor, do interesse da sociedade como um todo. Não. Ela serve, tem servido, e aí digo nem dos trabalhadores propriamente, mas sim daqueles políticos, dos governantes, que têm gerência sobre a empresa e colocam estrategicamente dirigentes que lhe interessam. É uma troca que tem acontecido. E aí eu compactuo aqui 100% do professor Marcelo, não é nem observar, isso aí está comprovado exaurientemente, a gente nos últimos anos aí ficou perplexo com tudo que veio à tona, com o tamanho da corrupção instaurada na Petrobras. Isso é uma realidade, a gente não tem como negar. Isso não é fantasia, isso está comprovado.
Então, me parece que assim, bom, vamos deixar do jeito que está? Não dá, não dá. Em absoluto tem que ser mudado esse modelo. E isso passa, assim, aí também discordo do colega, e muito respeitosamente, gostei muito das colocações de ambos os colegas, eu acho que é um debate bastante franco e oportuno, e é um debate técnico, inclusive, que não é uma questão meramente estética. Ideológica, nós estamos falando de debates técnicos. É ideológica no sentido do sentido técnico ideológico. Quanto o Estado deve intervir. Mas não é ideológico partidário. Sim. É isso que é importante que fique claro. Né? Mas aí eu discordo do Dari no sentido que eles dizem que aqui, com a privatização ou com o combate à corrupção, se buscaria dizimar a Petrobras. Pelo contrário, nós buscamos um fortalecimento. A aplicação de técnicas de compliance, que hoje em dia, nas mais modernas economias, isso já é totalmente estabelecido. A literatura científica, econômica e jurídica a respeito do tema é totalmente já pacífica nesse sentido, são medidas importantes em termos de ganho de eficiência. E esse ganho de eficiência vai ser sentido por quem? Pela sociedade como destinatário final, vai ser sentido pelos trabalhadores, que poderão ter melhores salários, não vai haver desvio de recursos, aí sim, para propina, para objetivos escusos, e também vai o quê? Vai beneficiar o investidor, que é o dono da empresa. Vejam só, e isso é muito importante que fique claro aqui, a Petrobras, sim, como o professor Marcelo relatou, teve uma queda em valor de mercado, e aí é pertinente a observação do Dari, no sentido que o valor de mercado não necessariamente representa a riqueza da própria empresa, isso são questões que não se discute, mas algo é objetivo aqui. Houve uma queda por percepção do mercado, de uma desvalorização muito grande da empresa, e com a retomada, então, de políticas de maior transparência, de governança corporativa e uma supervisão melhor e mesmo uma melhor administração, o que aconteceu? A Petrobras voltou a se valorizar tremendamente nos últimos meses. Isso aí a gente vê na Bolsa. Houve um crescimento muito elevado no valor das ações da Petrobras. Por quê? Porque se percebe, o mercado percebe que ela é uma empresa que está rumando a um ganho de eficiência novamente. E por fim, aqui, só para não me estender muito nesse bloco, eu gostaria de deixar consignado aqui, no mesmo sentido que o professor Marcelo aqui salientou, porque é até um tema que eu tenho estudado bastante, são as questões relativas aos acordos que foram feitos fora do Brasil. Por quê? A empresa, nesse sentido, ela possui racionalidade econômica, ela só fez o acordo porque ela percebia que para ela, enquanto empresa, inclusive dirigentes, não só acionistas, mas dirigentes, que os dirigentes devem servir aos interesses também dos acionistas, percebeu que seria muito pior, muito mais prejudicial continuar litigando. Então foi fora do país e foi lá e fez um acordo. Inclusive um dos maiores acordos da história já registrados. Não tendo. Tamanho... É que lá a legislação, claro, como o Marcelo falou, ela efetivamente pune esse tipo de situação. Até uma questão técnica um pouquinho diferente. Não é só porque a legislação aqui não funcionasse, não seria só isso. Claro que lá nós poderíamos dizer, isso são números, não é nem uma questão de percepção pessoal, a tramitação do processo é muito mais célere, as condenações são muito maiores, isso não se discute. Mas a questão específica que se discute no caso dos acordos, porque lá foi feito e aqui não, é porque aqui está ainda se observando, digamos, um certo óbice ao ingresso na justiça estatal comum, porque supostamente deveriam, então, os acionistas prejudicados buscar um método de solução de litígios, conflitos, chamado de arbitragem. Isso aí. E aqui é muito caro para o acionista minoritário se valer. Então, na prática, ele não consegue. Ele não consegue ter o ressarcimento desse valor. Exatamente. Então, é um grande problema. O acionista brasileiro perde duas vezes, porque paga o acordo
do acionista minoritário no exterior e aqui ele não consegue se ver ressarcido, porque há o quê? A imposição aí de uma cláusula arbitral, que ele deveria buscar arbitragem, que inclusive eu sou professor de arbitragem, sou um adepto, é muito bom, só que nesse caso específico, Deixa quando há um justiça problema rápida, né? exatamente rápida, especializada, é muito bom, mas nesses casos assim onde nós constatamos pulverizados interesses acionistas minoritários, há um problema que nós chamamos na análise econômica do direito de ação coletiva. Nenhum individualmente tem condições de enfrentar um processo arbitral, porque se torna muito caro. Não tem. Tá? Então, o brasileiro aqui é prejudicado duas vezes. Nesse sentido, então, para finalizar, só eu diria, não se está a defender a total dizimação da Petrobras, pelo contrário, mas tem que abrir, é saudável com a concorrência, a competição, ainda que isso seja feito de forma gradual. E parece que é os novos ventos que estão surgindo no país. Né? Houve agora um pleito em que se sagrou vencedor. Não vou nem dizer a pessoa, porque eu acho que aqui ninguém votou numa pessoa, se votou em novos ares. Os áreas que vão justamente no sentido de privatizações. Privatizações não por simplesmente para privatizar, porque não se quer tanto a participação do Estado. Não tenha dúvida, debate quente, técnico, está maravilhoso. Bruno, você me permite repassar uma pergunta? Eu acho que é o teu perfil. Claro, claro. Uma pergunta do nosso telespectador. Tudo bem. Primeiro, agradecer ao Christian Kuhn, que está dizendo aqui, muito bom o debate, de alto nível. E o Bruno Tavares, teu xará, professor Bruno, ele diz assim: o petróleo não foi motivo das últimas guerras que ocorreram no mundo? Qual o sentido de entregar ao capital privado o bem mais disputado? Você, como professor de Relações Internacionais, que essa pergunta é uma boa polêmica aí. Tá legal, eu acho que eu consigo amarrar, porque o colega Manuel, os elementos que ele trouxe, se eu for... O que acontece? A gente tem um problema também, não é de divergência ideológica, isso existe, tá? Também é divergência metodológica, entre modelo e processo. Então, eu não consigo ver modelo sem ver os agentes. E sem colocar isso num processo histórico concreto. Então, sim, o telespectador é coberto de razão. É meio complicado falar que houve uma determinação do petróleo para a maior parte dos conflitos. Agora, o petróleo é um fator interveniente na maior parte dos conflitos existentes. Não é a única, por vezes não é determinada, mas é central para entender o século XX. Tá bem? Então, por exemplo, uma reconversão de matriz energética. Quando na época do almirantado, Winston Churchill definiu o petróleo como novo combustível na marinha inglesa, ele deu um posso fazer um neologismo aqui? Ele deu uma chave de braço schumpeteriana, antes de Schumpeter fazer a teoria, na Alemanha. Porque ele colocou uma matriz nova e que era mais eficiente, mas obrigou a Inglaterra e aí sim, o modelo inglês é um modelo que trabalha perfeitamente bem essa relação Estado-empresa, perfeitamente bem, desde a Companhia das Índias Ocidentais, desde o modelo holandês da VOC. Se eu for até dentro da Casa de São Jorge da Divina, que é o primeiro banco central privado da história do planeta. Tá? Que quem financiou, por exemplo, a invasão das Américas, que nem a América era a expedição de Colombo. Então, essa amarração fina entre Estado-empresa, Estado-Estado e empresa-Estado é o que vai definir modelos capitalistas de sucesso. Quando a gente fala sucesso, é dominância. É projeção de poder sobre outros países. O que a gente está preocupado aqui é a incapacidade do Brasil de jogar pesado no sistema internacional. Vou dar um exemplo. Apreciação de valor de mercado. Quem vai fazer a apreciação de valor de mercado, geralmente quem vai botar aquela notinha lá de AAA, A, BB, são na prática 3 agências. A Fitch, a Fitch Ratings, a Moody's e a Standard & Poor's. Tá bem? Essas empresas deram AAA para bancos que quebraram 2 semanas depois. Por favor, né? Falar que opera multa nos Estados Unidos, sociologia americana nesse ponto ela é fantástica, né? Isso é até irônico, né? Too big to jail, too big to fail. Grande massa para quebrar, ganhar para encana. Quanto é que foi a continha em 2008? 1,5 tri. Qual foi a média de pagamento das empresas que eram acordo nos Estados Unidos? 4%. E os caras ainda por cima pegaram recurso para refinanciar suas empresas e botaram no bolso como jetão de produtividade. Essa é a lógica do CEO desses financistas. Vamos supor que o Brasil fosse litigar e fosse julgado na Corte dos Estados Unidos. O que vão fazer? Vão invadir o país? Vão congelar as contas do Brasil? Quando estava acontecendo, estava sendo fechado o acordo dos BRICS.
o fundo de resgate automático, o Brasil era sócio do Banco dos BRICS. Aí tu vai lá, o Banco do Sul, tinha uma merrequinha lá, 800 milhões de dólares. Com 2 bi, o Brasil furava junto o Neuquén, o Vaca Muerta com a IPF Argentina. Como não tinha esse capital para investir, o que aconteceu com a Argentina? Foi pedir socorro para a Chevron. Esse é o grande jogo que só tem para fazer, tem que ter um país soberano. E tem que ter capacidade de execução. Eu gostaria muito de discutir o acordo da Petrobras pela lógica do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Só tenho medo de incorrer num problema jurídico no Brasil. Porque o acordo foi feito por um escritório de confiança do Departamento de Justiça e por um sócio de confiança que opera no país. E aí eu sei que eu vou ter um problema de jurídico sério. Então fica só no campo teórico isso. Leiam o que é o FCPA e vejam como eles fizeram intervenção na Petrobras. Professor Marcelo, nós estamos chegando quase ao final, que parece a gente brincou ali, 1h30, vai fácil. mas vai rápido demais. Nós temos mais aí 12, 13 minutos de programa. Professor Marcelo, interpelando aqui o professor Bruno, o que você poderia colocar? Não, eu entendo assim, ó. Primeiro, gostaria de me louvar as palavras do professor Manuel no seguinte sentido. Tá? Nós estamos tentando desideologizar a discussão, no sentido que nós entendemos que o mercado ele é um mercado sujo, ou seja, você tem players internacionais que jogam das piores formas possíveis e que essas são as regras do jogo. É bom que se diga o seguinte, né? Quem determina as regras do jogo é quem tem o poder de comando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando você está num mercado onde a disputa é feita em termos de valores gigantescos, elevadíssimos, você tem que ter a noção de que com quem que você está disputando as pendengas. E evidentemente que aí ninguém discute que existem ativos estratégicos, ninguém discute isso, né? Os ativos estratégicos eles fazem parte da composição fundamental da constituição de um país e devem ser resguardados. O que nós buscamos entender e buscamos até favorecer é que estes recursos estratégicos sejam administrados de forma mais eficiente e que eles não estejam sujeitos aos humores de quem está de plantão num determinado estado, num determinado partido, né? E que façam dos recursos que são das pessoas, né, que elas paguem, porque o professor Adriano Janturco, que é um grande pensador brasileiro hoje, né, ele escreveu um livro sensacional sobre isso, né, ele tem uma frase que resume basicamente isso, né, no Brasil nós temos o costume de privatizar os benefícios e socializar, né, os prejuízos. O Brasil é campeão de fazer isso, ou seja, se você pegar os grandes players internacionais, né, você está falando de uma matriz energética extremamente sofisticada, que é importantíssima, e você não faz uma reconversão energética do dia para a noite, é evidente que não, mas o Brasil precisa ter um pensamento estratégico de tentar diminuir essa dependência monopolista com toda certeza. Se isso vai ser obtido no curto prazo, isso é uma outra discussão, mas tem que começar a fazer isso. O que nós dizemos, e a gente tem sempre repetido, né, é que, no final das contas, a conta, né, da corrupção, do crime, né, que foi cometido na Petrobras, que nesses últimos 14 anos, e é fato isso que o colega falou, que não foi só nesses últimos 14 anos, isso é fato, tá? Não foi só. Inclusive, teve um jornalista que morreu de infarte porque ele tinha denunciado nos anos 90, né, o Paulo Francis, né, que ele tinha denunciado já crimes na Petrobras e sofreu um processo violentíssimo contra a pessoa dele. Não tinha recursos, né, exatamente o que o professor Manuel comentou. Agora, a dimensão que isso assumiu durante o governo petista foi algo absolutamente fora de proporção. Ele já é considerado, para todos os efeitos, o maior caso de corrupção da história, né, e a gente nem abriu ainda o BNDES. Né? Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que isso, na verdade, é a pessoa que está atrás dessa câmera que está pagando essa conta. Então, nós queremos ter a transparência e a capacidade de saber quem é que está roubando o quê e essa pessoa tem que ser punida. Como o professor Manuel aqui acabou de dizer, quer dizer, o acionista brasileiro ele está pagando duplamente pelo crime que foi cometido. Né? E a gente pode até tecer loas, né, tecer discussões teóricas a respeito da justiça norte-americana, mas ela funciona lá, para o bem ou mal, funciona, e você tem que negociar com os americanos, né? Assim como você tem que negociar com os chineses. Né? Perfeito, professor Marcelo. Dari, estamos terminando. Colocações importantes que você gostaria de fazer? Mas vamos começar o seguinte, assim, alguns exemplos. Sobre a questão da corrupção, eu concordo, eu acho que nós temos que acabar com a corrupção.
Tem que aumentar a transparência da empresa, mas tu privatizar a empresa porque ela tem corrupção é atirar de bazuca na vaca para matar uma mosca do berne. É isso que vai acontecer. Tu destrói a vaca por causa de uma mosca do berne. Não, nós temos que tirar a mosca do berne e deixar a vaca lá, fazendo o leite dela. É isso que nós temos que fazer. Então, e mesmo assim, no meio dessa confusão toda, eu vou dar um exemplo da condição financeira da Petrobras. Certo? Que o pessoal fala que ela está quebrada, que não sei o quê, porque o PT, o governo, o Lula... vamos lá. Em 2015, o Deutsche Bank Securities, tá? A Petrobras captou com ele 2,5 bilhões de dólares, com vencimento de 100 anos, vencimento em 2115. Eu não sei, eu acho que os alemães eles têm um pouco mais de conhecimento sobre esse negócio e têm capacidade também de entender do negócio. O que define a qualidade de uma empresa de petróleo é petróleo. Então, se ela tem petróleo, ela é boa, porque isso determina que ela vai ter capacidade de pagar esse empréstimo. Então, isso é uma questão que a gente tem que conhecer melhor. Eu acho que a gente conhece pouco, infelizmente, a grande maioria da mídia comercial não discute com profundidade esse assunto. Eu estou achando ótimo esse programa aqui, eu acho que o debate está muito bom. De segunda, a questão da privatização, eu não falei sobre o problema da privatização do refino, foi dito aqui que tinha a ver com a corrupção, e uma coisa tem a ver com a outra, não é isso. A questão da privatização do refino é o seguinte, a opção é o seguinte, nós, povo brasileiro que está aqui assistindo, as pessoas, hoje nós estamos pagando preço internacional. Hoje é o preço internacional. Ou é o sheik lá que resolve enriquecer, ou é o furacão do Golfo do México que subiu o preço do petróleo, nós tivemos que pagar. O povo brasileiro pagou pelo furacão do Golfo do México. Por que nós temos que pagar? Se nós temos produção de petróleo suficiente, nós somos autossuficientes, vamos exportar. A partir do ano que vem, vamos exportar muito petróleo. E temos capacidade de refino suficiente para gerar combustível para todo mundo. Certo? Por que nós vamos ter que pagar o preço de mercado? Esse preço com coisas que não tem nada a ver. Nós não temos furacão, não temos terremoto, não temos sheik árabe, certo? Mas se eu privatizar parte do refino da Petrobras, eu vou ter que me submeter ao preço internacional. Eu vou ser que nem o Uruguai, por exemplo. O Uruguai tem que importar petróleo. Então, ele é obrigado a comprar petróleo a preço internacional. O preço do dia. Ao preço do dia. Nós não precisamos disso. Hoje, assim, um cálculo que a gente faz aí nas nossas assessorias e tal, a gente poderia estar cobrando R$3 na bomba. R$3 na bomba. E isso pagaria todo o custo de operação da Petrobras e ainda ia dar um lucro para ela reinvestir. Eu vou dar os impostos são muito altos. Não é que só os impostos. Os impostos têm problema. Mas, por exemplo, em 2014, era a mesma carga de impostos. Tinha uma diferença no ICMS aqui no Rio Grande do Sul e tal, mas a carga de impostos era semelhante. A gasolina era R$2,98, o petróleo era $100, foi a 140. E nós pagamos R$2,98. Por que não pode continuar fazendo isso? Por que nós não podemos usar essa característica no nosso país? O pré-sal nos deu essa oportunidade. Antes do pré-sal, não. Antes do pré-sal, nós tínhamos que fazer um jogo diferente. Agora, com o pré-sal, nós temos petróleo para 100 anos. Boa, Dari. Deixa eu só, para terminar, está chegando o final, que o professor Manuel faça aqui suas considerações para que a gente possa... O debate é bom demais e dá vontade de ficar a noite toda aqui, fazer um monte de programa. Professor Manuel. Eu gostaria de fechar com 2 pontos. Tá? Na realidade, é um tanto quanto utópico, né? Como o Dari está dizendo aqui. Bom, poderia estar R$3, mas não está. Não está. Nós estamos pagando quanto? R$5? E vai continuar sendo assim e cada vez mais, se não modificar o modelo agora em que o Estado tem a participação quase total. Isso é uma definição do governo. Ele pode definir o contrário. Exatamente, ele poderia, mas nós não vivemos numa economia fechada e não podemos viver numa economia fechada. Isso é uma ilusão, isso não existe. Em nenhum lugar do mundo existe. É importante que haja o quê? Uma abertura maior. Tanto existe, temos economias fechadas? Temos, a gente sabe como é que eles estão.
Aonde? Onde a economia é mais, tem maior abertura, é onde a gente vê maior qualidade de vida, a expectativa de vida é maior. Vamos ver. Bom, temos a economia fechada, Cuba. Não falei Então isso. vamos querer ir para Cuba? Não, vamos para os Estados Cuba Unidos. não. Não existe Nós essa... estava indo bem até não, agora. Mas isso é Vamos falar da importante que seja, China. digo. Sim, mas a Fala China, China. o povo não tem legislação trabalhista. Isso é bom? Não é bom. mas é o que vai Isso ser uma ilusão. implantado agora Não aqui no nosso existe país fechado, isso é uma verdade, isso é um fato concreto, onde a população viva melhor. Vamos falar da Isso é uma Noruega, ilusão. então. Bom, não teve a parte. Então agora deixa eu Beleza, terminar beleza, aqui. beleza. Ponto 1. Isto é uma ilusão total. Provocou. 2. Que eu acho que é importante, que eu não tenho dúvida, assim como o mainstream hoje econômico tem percebido, é importante que se privatize. Isso é fundamental e não tem volta. Só que nós temos que observar uma questão. E aí sim, eu concordo com o Dário. Tá? Se uma parte eu discordo totalmente, frontalmente, outra eu tenho que concordar. É o seguinte, a forma como vai se dar esta privatização ou parcial privatização. Perfeito. Nós não podemos ser bobos como já fomos em outros momentos aqui. Em outros processos de privatização, não me refiro a todos, por exemplo, se usa muitas vezes como um exemplo negativo o caso de telefonia. Poxa, olha como é que era a telefonia antes e como é hoje. Com todos os problemas. Nós temos um problema agora aqui do pedágio, né? Olha como é que era antes com o pedágio, olha agora. Tem gente morrendo porque não chega ambulância. O que a gente quer pra gente? Qual é o modelo que a gente quer seguir? Só que nós não podemos ser bobos, e aí eu concordo com o Dário, em fazer uma privatização assodada, não pensada em vender a preço de banana. Não. Aí não. Tem que ser uma transição gradual, tem que ser uma transição, talvez, indo aos poucos, mudando para um modelo economicamente viável que a gente não pague o pato mais uma vez para transferir de um monopólio estatal para um monopólio privado. Perfeito. Olha, cruzando as conversas, maravilhoso. Chegamos ao fim, infelizmente. Agradecer ao professor Bruno, Não fecha. ao Dari. Conseguimos ainda, produção, mais um pouquinho aqui? voando. Então, por favor. Pô, quanto mas ele chegou? vai ter tréplica, a gente também Desculpa, tem que ter, não, então. é que só que todo mundo, últimos dias Não. só. Todo mundo. A quanto chegou o barril de petróleo? $140 em 2014. Que milagre, né? E não aumentou o custo de produção. Isso é pura especulação. Marcelo, traders, né? Manuel, Isso é A gente tem natural que que seja explicar. assim. Natural? Nós estamos num economia de mercado mercado. globalizado, Não tem. que é natural Não que é haja globalizado, oscilação. não era não globalizado. temos isso. mais tempo. Um programa maravilhoso. Agradecendo ao Bruno, ao precisar de Dário, mais uns 3 professor aí. Manuel, Vamos fazer uma série. Marcelo, olha, precisamos de mais 3, produção. Fantástico, cruzando as conversas, privatizar uma parte da Petrobras, sim ou não? Você tira as suas conclusões e a gente agradece a sua participação. Obrigado. A gente volta amanhã, cruzando conversas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.